se protagonismo fosse um sobrenome, ele seria o da nossa convidada de hoje aqui nos nossos estúdios. Num século em que a voz feminina é a voz do século, independente da posição em que ocupamos, ela é uma inspiração, um modelo, porque ela foi protagonista no estado do Piauí e serviu de exemplo para todo o Brasil em várias áreas. Fides Angélica, aqui com a gente hoje, doutora Fides Angélica, que foi a primeira e única até hoje presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Piauí, até hoje única, o que ela lamenta, já já ela vai falar sobre isso. A primeira professora do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí e a primeira mulher a ter assento na Academia Piauiense de Letras, que é a sua mais nova conquista, mais novo desafio. E ela está também lançando um livro agora. Perguntei ainda há pouco, quanto já? Ela disse, eu não me lembro mais. Acadêmicos, eu não lembro mais porque eu não contei, Maia. Então, assim, ela não para. Então, nesse mês das mulheres, nesse ano, nesse século, nessa década das mulheres, é uma honra receber aqui uma das mulheres que eu mais admiro no estado do Piauí e no Brasil, a doutora Fides. Doutora Fides, muito obrigada pelo seu tempo. Que honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, alegria, satisfação e a emoção de ouvir você falar de mim, você que é uma pessoa tão especial, tão competente, não é? Muito obrigada. E que todos nós admiramos, e o seu círculo de admiração é bem maior do que o meu, que se estende pelo Piauí, o Brasil e o mundo, né? Sim. E o meu ciclo é bem mais restrito, porque meu ciclo, basicamente, se limita ao magistério e à parte jurídica. Eu comecei muito cedo a ser professora, lecionava português e tive várias gerações de alunos, com muita alegria para mim, porque minha grande vocação é o magistério. E depois enveredei pela parte jurídica, formei-me em direito e fui atrás disso aí. Se bem que eu passei por tanta atividade, Maia, Sim. porque eu sou uma pessoa que adoro fazer, adoro inventar, né? Adoro realizar. Você é inovadora, sempre teve, sempre foi, e muito de vanguarda. Mas é porque minha cabeça não para, não para. Eu vivo cheia de ideias. Eu uma vez, falando com a minha filha, ela preocupada comigo, disse, minha filha, não se preocupe comigo, porque meus 3 filhos, eu os criei praticamente sozinha, porque perdi meu marido há mais de 40 anos. Sim. E meu filho mais novo tinha 3 anos, quando ele faleceu. Então, eu fiquei com esses 3 meninos para criar, para trabalhar, para dar um status para ele não ser o filho do falecido vereador. E consegui, graças a Deus, estão hoje todos formados, pós-graduados, e foram embora. É a lei da vida, né? Cada um vai para onde vai se realizar, onde vai cuidar da sua própria vida. E eu acho, a minha missão de mãe foi orientá-los, dar o melhor possível para eles em termos de educação. Onde eles quiserem estudar, foram estudar, todos foram para fora daqui. E não é porque aqui não tem um bom estudo, é porque na área deles, na época, era o melhor estudo. Então, eu acho que cumpri minha missão, tão enorme, tão grandes, já estão independentes, vão viver Como sua mãe, própria vida. Porque, olha, como mulher, como profissional, a sua missão não se esgota. Você vê, a Academia Piauiense de Letras tem mais de 100 anos, são 106 anos. E você, aos 78 anos, entra para a história, mais uma vez, por ser a primeira mulher a ter assento na APL aqui no nosso na presidência. estado. Eu vou Né? completar 30 anos, né? que eu adentrei a Academia de Letras. Mas eu digo que já me sondavam muito, me convidavam, mas eu nunca me achei assim acadêmica, literária, né? Apesar de eu lecionar português. E uma vez, eu me lembro que o professor Paulo Nunes foi quem me levou e me obrigou a ir para lá. E eu dizia para ele, professor Paulo, eu só leio alguma coisa, estudo direito. E ele dizia assim, mas você fala tão bem, você discursa tão bem. Mas, professor, não tinha outro jeito. Eu fui professora de português. Se ao menos não souber falar, né, a língua que eu lecionei, ele só ria. Mas me confessou, já vou fazer 30 anos agora em agosto. Mas como presidente é a primeira mulher. É a primeira mulher. Em 106 anos de APL. 107 já. 107 no já? No dia que eu tomei posse, 24 de janeiro. Agora, né? Aí foi o aniversário de 107 foi, anos, 7 né? anos já, Sim. da academia. Então,
Eu não entendo por quê, mas ao mesmo tempo sei. Porque nós sabemos que até o século XVIII, e a nossa academia, ela de certa maneira foi pioneira. Porque há um episódio na história da nossa academia, relativamente à Academia Brasileira de Letras, com um pleito de Amélia Bevilacqua, esposa de Clóvis Bevilacqua. Amélia Bevilacqua, logo que a academia foi fundada e tomaram posse, em 1917, Amélia já foi eleita para tomar posse na academia. Segundo item, das 30 primeiras cadeiras que remontam à fundação da academia, um dos patronos é uma mulher. Então, foi realmente um avanço muito grande. Você faz uma ideia, século XX, 1917, quando a maioria das mulheres eram analfabetas, né? Essa poetisa do interior do Estado, né? Luísa Amélia de Queiroz Brandão, do interior do Estado, uma poetisa, uma mulher que se alfabetizou, né? Que estudava, que lia, uma coisa muito rara na época, também no interior, não é? E ela já foi patrona da cadeira 28 hoje da academia, que eram 30. Depois, na década de 60 e 66, é que a academia aumentou de 30 para 40, acompanhando a Academia Brasileira. Pois bem, Amélia Bevilacqua, que desde 1918 já pertencia à nossa academia, pleiteou, em 1930, a Academia Brasileira. Foi rejeitada. Motivo, a academia só aceitava homens. Porque lá dizia que era o brasileiro. Então, mulher não é brasileira. Que absurdo a gente já viveu, foi né? rejeitada. E ainda vive, mas aí era demais. A Academia Brasileira rejeitou-a. Uma mulher que já era conhecida, a Academia Brasileira tem sede no Rio de Janeiro. Ela morava já no Rio de Janeiro com Clóvis. Era uma mulher muito conhecida nos meios intelectuais. Quer dizer que não era uma desconhecida que saísse do Piauí para ir para lá. Já morava lá há muitos anos. E foi rejeitada sob esse argumento. Então, a nossa academia, ela supera, né, muitas coisas, inclusive sobre as mulheres, mas eu fiz um levantamento, Maia, sobre a questão da mulher, espantou-me ver aquilo, porque mais de 100 anos, só homens, e atualmente, sabe quantas mulheres nós tivemos excluídas, acadêmicas, excluída a patrona, que foi um grande feito, nós tivemos 11 comigo. Olha só. Em mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Hoje, nós vivemos o tempo de maior quantidade de mulheres na academia. Das 40 cadeiras, quantas são mulheres? 5 são mulheres. Destas, nós temos a nossa decana, que é a Maria Nerina Pessoa Castelo Branco, uma grande poetisa nossa, que entrou das mais novas. Ela foi a mais nova acadêmica, entre acadêmicos e acadêmicas, ela foi a mais nova que entrou na academia. Ela só foi sobrepujada por Lucide Freitas, foi um dos fundadores, que tinha 20 e poucos anos, até morreu logo depois. Era um pouco mais novo que ela, né? Mas logo morreu, né? Então, a Nerina tem mais de 60 anos de academia. Mais de 60 anos. Lúcida, maravilhosa. Né? Eu adoro conversar com ela. Eu acho assim, eu tenho certeza que você tem ideia, mas mesmo assim eu não vou me privar de perguntar. Sua entrada na Academia Piauiense de Letras, ela acaba motivando um debate sobre o papel da instituição no atual cenário da cultura brasileira, por ser você quem é. Eu olho para você e fico vendo as novas pautas. A própria Academia Brasileira de Letras, que foi muito criticada por um tempo, exatamente por não ter mulheres e por ser tão fechada, né? Hoje tem Fernanda Montenegro, hoje tem Gilberto Gil, hoje tem outras áreas, né? As academias, elas começaram a ficar muito interessantes pela diversidade de vozes, de pensamentos, de produção, inclusive literária. Então, eu vejo assim, eu olho para você e eu tenho certeza absoluta que você vai fazer novas revoluções, né? Porque não seria a doutora Fides Angélica se não o fizesse. Mas é como eu digo, minha cabeça trabalha tanto, sabe? Que eu cheguei e disse para minha filha, quando ela quis que eu parasse, disse, minha filha, eu tenho ideias para 2 vidas, não é só para uma, não. Meus planos não param. Né? Então, e é muito diversificada essa parte da nossa academia. Mas você está cheia de planos, né? Quais são?
Ah, esses planos vão... A primeira coisa é que eu inovei. Quando me escolheram para ser a presidente, eu disse, olha, mas vai ser o seguinte, não vamos pedir voto para pessoas. Nós vamos apresentar aos acadêmicos um plano de ação. Sim. Então, se eles nos aprovarem, eles vão aprovar o plano de ação, porque nós não vamos querer ser presidente, vice, etc. Não. Nós vamos querer trabalhar nessas funções pela academia, pela função da academia. Então, vamos colocar e dizer a que nós nos propomos. Pô, bem, mas, ao mesmo tempo, nós dissemos para os acadêmicos, esse plano é aberto. Todos os acadêmicos podem e devem participar, porque a academia não se resume ao presidente, muito menos à diretoria. E não tem carta marcada. A academia Ou é não de deve. todos nós, é dos Sim, 40 sim. acadêmicos. Todos nós somos a academia. A academia é um grupo de pessoas, pessoas ligadas aqui, a um objetivo cultural. São todos intelectuais, né? É letras? É, mas não é só letras. Não. A academia é letras de várias espécies. Nós temos ali o matemático, o físico, o médico, o engenheiro, a professora de português, nós temos o crítico literário, nós temos da área jurídica, nós temos o desembargador, nós temos o advogado, nós temos pessoas das mais diferentes formas de atuar na área cultural. Os tempos, eu acho que eles inspiraram as academias a terem novos imortais, né? Olha, finalmente, doutora Fides Angélica está no lugar que lhe é de direito. Eu estou falando com uma imortal. Nós somos 5 imortais. E, aliás, eu digo para ele que nós somos imortais, mas que conseguem, não é, desaparecer fisicamente. A nossa Sim. imortalidade só almeja a parte cultural, né? Vamos se imortalizar na área cultural. Porque a cultura não morre, Sim. a cultura não envelhece. Ainda hoje nós trabalhamos com os romanos, com os gregos da antiguidade. Quem é que orienta ainda hoje o pensamento filosófico, o pensamento jurídico das pessoas? E tantas. Você pega, por exemplo, um grande inventor, um grande homem, como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não foi só o homem que fez as imagens mais lindas, não é? Não. Eu até vi uma delas, a primeira vez fui a Roma, não pude ver, que estava fechada a igreja. Mas quando eu vi ali, que ele disse, fala Moisés. Ele ficou tão empolgado quando terminou aquela barra de mármore, não é? E que ele disse, fala Moisés. Então, que era tão perfeito. Pois não foi só isso. Leonardo da Vinci deixou estruturas físicas de quantas atividades físicas. Ele dissecava cadáveres. Ele fazia coisas inimagináveis na sua época. Por isso que eu acho que a expectativa em relação a você na presidência da Academia Piauiense de Letras, doutora Fides, ela é grande, porque assim, você sempre foi uma mulher de repertórios riquíssimos. Você estar no lugar nunca vai ser só sobre você. O seu jeito de olhar, a forma holística, o repertório cultural, intelectual, de formação, porque você sempre levou a qualificação muito a sério. Ela desperta nas pessoas as instituições a alcançarem um outro nível. E você, com 78 anos, assumidamente com 78 anos, essa lindeza de mulher inspira as pessoas. Então, assim, eu lhe fiz uma pergunta simples, você me traz Leonardo da Vinci. Então, assim, eu fico pensando os seus planos para a Academia Piauiense de Letras, que você diz que vai ser o seu último feito, mas não vai ser, não. Eu queria só lhe dizer. Meu filho disse isso para mim, Maia. Quando eu falei para ele, eu digo, olha, vocês querem, eu estava em dúvida se eu ia assumir. Eu já estou com 78 anos, já fiz tantas coisas. Aí meu filho disse, mãe, mas você sempre foi a primeira. Por que você não vai ser a primeira lá também? Sim. Tá bom, meu filho, vocês querem, eu vou. Mas eu quero dizer que eu vou completar os 80 e vou, então, fazer só ler, escrever e passear. Como se isso fosse pouco.
Aí, aí ele disse assim, mamãe, mas você falou isso aos 60, aos 70, e eu duvido que faça isso nos 80. Eu Não disse, vai, não. mas a menina terrível, ele prestou atenção. Olha, né, você, nos meus você planos. é um dos benefícios da longevidade nos tempos de hoje, eu acho assim, né? E você está cada vez melhor. É como você diz, você tem uma mente inquieta. Eu fico imaginando a quantidade de vozes que você não escuta nessa cabeça privilegiada, né? E o livro que você está escrevendo agora? É mais um livro acadêmico que você perdeu a conta, Não, né? esse já está pronto, vai ser lançado agora sábado, dia 2, lá na academia. Do que trata? Olha, eu certa vez estava arrumando meu bocado de livro, que eu doei muitos livros meus da área jurídica para os Imagino. colegas novos que iam chegando, porque eu acho que cultura ela tem que ser dividida. Eu vou lhe dar dois exemplos. Quando eu fui presidente da OAB, eu já fazia um trabalho de qualificação dos advogados. E eu também era oriunda da Federal, ainda era Sim. professora de lá. E o que é que eu notava? Eu tive que sair daqui para me qualificar melhor no Rio de Janeiro, que aqui não tinha pós-graduação em Direito, que a primeira faculdade que nós tivemos no Piauí foi a Federal Foi de a Direito Federal. de 1931. Sim, verdade. Então, era mais antiga, as outras eram mais modernas e já tinham pós. Nós não tínhamos pós-graduação. E como era que acontecia com nossos professores? Quando eu assumi a presidência, né, eu deixei a presidência, passei para o meu sucessor, eu já vinha aproveitando eventos, que eu sempre fiz Da muitos OAB, né? eventos. A gente está falando agora. Eu fazia muitos eventos lá na OAB. Minha experiência foi basicamente lá. Fazia muitos eventos, trazia pessoas de fora para incentivar os alunos daqui, que eles só conheciam de livro. Quando via a pessoa, é outra coisa, quando você conhece o autor. Então, eles eram muito empolgados. E então, eu pensei, eu vou lutar pelas prerrogativas dos advogados, pelos direitos deles. Mas, para ser um advogado respeitado, ele precisa ser primeiramente competente, qualificado. Se eu sou uma boa profissional, ninguém me respeita. Não é verdade? Sim. Então, o que é que eu me preocupei? Vamos dar pós-graduação para eles. Como eu tinha sido procuradora-geral da Universidade Federal, Sim. eu tinha muita ligação com o então reitor, que eu trabalhei, inclusive, para que ele tomasse posse, porque houve um juiz aqui que impedia a posse dele, eu tive que ir a Brasília para resolver. Aí ele tinha muita consideração. Eu disse, reitor, o senhor faz um convênio conosco, que a Federal daqui não tem posse. Nós vamos fazer a posse para o senhor e quem vai ficar mais rica é a Federal. Perfeito. Um grande valor. Iniciei a escola de advocacia, primeira aula, 1997. Olha, Maia, que coisa mais linda, coisa mais linda. Certa vez, já 2 anos depois, eu consegui uma pós-graduação com a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estive lá e soube, era maravilhosa. Você tem um network gigante. Aí, eu falei com eles, vamos fazer. Eles disseram, tudo bem, vamos fazer uma turma de pós com 50 alunos. Sim. Quantos se inscreveram? 200. Quando os coordenadores chegaram aqui, eu disse, pelo amor de Deus, nós vamos fazer pela manhã, a mesma aula, deem à noite, façamos 2 turmas. Eu tenho uns 200, eu não quero mandar embora 150. Vamos pelo menos mandar embora 100, vamos trabalhar a metade. E você conseguiu, né? Consegui. Claro. Foram 2 turmas, muitos que estão aí hoje com doutorado, com tudo, que estão nas mais variadas funções, foram também oriundos dessas turmas. Então, nós fizemos várias pós-graduação em nível de especialização e mais, ainda consegui um mestrado para cá. Então, lutei. Lutou e Lutei. colocou o direito piauiense no outro patamar. Hoje nós temos excelentes advogados, inspirados não só na doutora Angélica. A minha filha, por exemplo, fez direito inspirado em você. Queria lhe dizer, Isabela. Quanta Ela não responsabilidade. atua hoje, ela é formada advogada, ela não atua hoje, mas você foi uma inspiração para ela. Porque é uma geração que já sonha com protagonismo, inspirado em vocês, que a palavra protagonismo nem existia. Ela não era moda como é Não, hoje, né? é verdade. E aí, assim, você colocou o nosso direito numa outra página. E aí eu lhe pergunto, você tem uma vida voltada não só a isso, mas especialmente a carreira jurídica. Exatamente. Né? Então, assim, em que página você acha que nós estamos quando a gente pensa no protagonismo das mulheres? Olha, no plano jurídico, nós tínhamos um problema muito sério aqui,
do machismo na área judicial. Era um machismo muito grande. Sim. De forma tal que as nossas bacharelas faziam, se inscreviam, por exemplo, para serem juízas. Você sabe que só muito recentemente nós tivemos a entrada das mulheres como juízas, depois dos concursos serem objetivos. Por quê? Porque havia uma prova em que elas eram reprovadas, sempre. Elas eram aprovadas com ótimas notas, aí tinha um terrível chamado exame oral. No exame oral, elas eram reprovadas. Que curioso isso, eu não Curiosíssimo, é verdade. Então, o que acontecia? Elas não tinham acesso. Elas, depois, quando começarem os concursos, realmente, que acabaram com isso, inclusive quando há prova oral, hoje há a obrigatoriedade de se gravar Sim. a prova, porque nós temos uma prova para discutir a prova, entendeu? Olha aí que as importante. mulheres começaram. Veja hoje, quantas juízas nós temos. A primeira desembargadora do Tribunal de Justiça iniciou a sua carreira quando o tribunal já tinha 100 anos, um século para uma mulher sentar com desembargador. Mas ela já tinha 9 anos, chama-se Eulália Ribeiro Gonçalves. A Eulália, Doutora ela Eulália. brincava muito comigo. Ela dizia assim, Fides, você vai ser a primeira desembargadora. Eu disse, Eulália, você já está aqui. Ela passou 9 anos, Maia, convocada para o tribunal. E trabalhando como desembargadora e sem ser nomeada, e os juízes passando na frente delas, que não eram absurdo. convocados. Essa aula de oral, essa prova Essa prova oral, oral. quantos É estigmas, terrível. gente. Quantos? Quanto preconceito, que absurdo. Era. Quais eram os critérios, os parâmetros para reprovar. Por isso que é importante ser gravado depois. Foi Pois importante. foi muito bom. Né? É muito Então, bom. A doutora Eulália e você foram algumas delas. As mulheres foram escalando, né? Aí, Eulália, eu fiquei muito feliz. Eu disse, Eulália, eu não disse que era você. Você já estava aqui, meu Eulália. Por que eu pegar uma pessoa de fora para trazer? Você já tinha você aqui, aprovada. Sim. 9 anos como desembargadora de fato. Agora só lidero de direito. Agora, na presidência da OAB, só você chegou à presidência. Mas hoje, Maia, você acredita que hoje as mulheres, as advogadas, são maioria no total dos advogados? Nós somos mais de 50%. E mesmo assim, nós não temos uma mulher Eu disse presidente. isso para as mulheres, num dos eventos lá, de mulheres, abram os olhos. Não só sou eu que eu era minoria, não. São vocês que são a maioria hoje, que têm a obrigação de também dirigir a... Porque eu acho o seguinte, muitos acham que você presidir a OAB, ou participar da direção da OAB, ou de qualquer entidade, é um ônus, é prestígio. Não, é obrigação. E muito é trabalho. ônus. Sim. Tanto que eu fui 3 vezes eleita, mas eu não queria. Eu dizia, quando fui eleita a primeira vez, eu disse, olha, é um único mandato. Eu acho que todos os advogados só deviam ter um mandato de presidente. Porque todos têm a obrigação de vir também presidir. Todos têm a obrigação de vir trabalhar para a nossa entidade. Fui porque foi uma contingência, não tem que ser você ou a gente não vai para frente. Então, eu sempre tive essa opinião. Como disse lá na academia, para os que me escolheram. Sim. Eu só quero um mandato. Todos os acadêmicos têm que ter oportunidade. São quantos de anos, dirigir. doutora Fides? 2 anos. São 2 anos. 2 anos lá. Gente, vai ser uma revolução. Eu vou ficar olhando todo dia o que você está fazendo. Porque você também foi a fundadora da Academia Piauiense de Letras Jurídicas, Sim, né? lá no campus da Federal. Lá na Universidade Federal do Piauí. Então, você foi a fundadora, foi presidente. Hoje tem assento, né, na academia Tem, também. claro, não nós tem como. somos É vitalícios. vitalício, exatamente. É Nós somos vitalício. imortais, né? Mas não somos imorríveis. Porque o cemitério está cheio de imortais, né? Todos Quando você diz que finitos. que você diz, e eu concordo com seus filhos, faço coro com eles, que você não para aos 80 anos. Mas, assim, e outra coisa, produzir literatura, você diz que eu vou ler, e vou escrever e vou viajar. Você vai fazer o que você sempre fez, na verdade, nenhuma novidade. Só que você acha que vai se dedicar exclusivamente. Você quer escrever sobre o quê? Continuar escrevendo livros acadêmicos, doutora? Sobretudo, eu iniciei em romance por insistência do Nelson, que era o presidente, que fez uma coleção do centenário. Filhos, não é possível, você tem que escrever um livro de letras. Tá bom, escrevi um.
né? Um livro. E então, uma das pessoas que leram o livro, vou lhe mandar esse livro. Eu quero. Né? Presença do Tempo. Olha. Então, eu inicio tudo discutindo o tempo. Mas, lógico que os personagens muito têm a ver com a área jurídica, o juiz, Sim. um advogado, aquela coisa mas você foi muito preditiva. Ele é de que ano, esse livro, Presença do Tempo? De 2018, 2017, por aí. Porque o tempo, ele nunca esteve tanto no centro das atenções. E você foi preditiva, porque em 2017 você já estava discutindo esse ativo importante. O tempo. Então, eu coloquei o tempo dos personagens, né? O tempo desde o início, passando, Deve ser muito curioso. E então, no final, uma pessoa que leu disse, gostei muito do seu livro. É um livro pequeno. Eu não gosto de livro dessa altura, que é difícil da gente ler. Aí ele disse, eu gostei do seu livro, mas e o final, como é que fica? Eu digo, não, meu Só filho, o tempo vai dizer. eu sou iniciante, mas eu olho longe. Aí ele, mas por quê? Eu disse, porque eu fiz o primeiro livro, mas deixei em aberto. Para quê? Para você querer saber o destino. Aí eu faço o segundo livro, e você vai querer ler o segundo livro. E aí você já está pensando, depois dos 80, fazer esse segundo livro sobre o tempo. Tá vendo? Agora, eu escrevi um também dessa área literária, mas porque eu estava arrumando minha biblioteca, meu escritório, e comecei a ver os livros que eu tinha escrito, me pediram na academia meus livros, eu juntando. Aí comecei a ver, uns tinham prefácio, outros tinham apresentação. Meu Deus, será que prefácio é igual a apresentação? Eu escrevo do mesmo jeito. Os que pediram para eu fazer um prefácio, eu escrevi, da apresentação também, eu não mudei o esquema. Aí eu fui procurar no dicionário. Aí o dicionário é a mesma coisa, sinônimo, prefácio e apresentação. Aí eu já vi no outro teoria dizendo que há diferenciações. Aí eu peguei os literatos da academia. Eu disse, olha, vocês que trabalham na literatura, eu só tenho um curso de letra para eu dar aula de português, mas eu não me dediquei a isso. Vocês me deem, por favor, uma explicação sobre prefácio e apresentação, que eu quero colocar no meu livro, pelo menos isso aí vai valer para quem lê, né? Aí, a Socorro Rios Magalhães, que trabalha nessa área, e o Carlos Evandro Eulália, que trabalham nessa aula, Carlos, né? Vivem disso, aí escreveram os artigos. E o meu filho de coração, né, que era filho de uma grande amiga minha, que é doutor, mas é da outra área, né, de área médica. Aí ele disse, mas eu quero escrever também. Aí ele escreveu assim. Quem é ele? É o Guilherme Ferrer Pompeu. Aí o Guilherme disse, Fidinha, Fidinha, eu quero escrever também. Pois escreva, é ótimo, você dá a sua opinião. Aí ele botou assim, todo livro tem que ter prefácio ou apresentação. Aí ele vem discutindo essa parte. É outra maneira de discutir prefácio e apresentação. Sim. De modo que eu juntei também modelos de prefácio, de apresentação, quer dizer, casos práticos, né? Peguei meus livros, meus livros que eu escrevi, que fizeram prefácio e apresentação, e livros de outras pessoas que eu apresentei e fiz prefácio. Eu acho que você também... Então, é boa, que orienta, né? Quem faz Totalmente, isso, professores, pessoas que vivem disso, literatos, que fazem prefácio e apresentação, para que eles se decidam. Eu uso o prefácio do mesmo jeito, com os critérios de apresentação, ou não? O que eu vou fazer? Eu fico pensando, doutora Fitz, vale a pena. Sim, ler. Sem dúvida. Eu fico pensando que também é uma oportunidade de... A gente vive tempos muito rápidos, né? Muito fluidos hoje, com a tecnologia, com textos cada vez menores, a nossa atenção e a nossa cognição é cada vez mais um desafio, a gente tem lido menos, né? A nossa cognição está sendo hackeada pelos algoritmos. Então, assim, eu fico pensando que você tem também a oportunidade, eu tenho certeza que você vai fazer isso, de trazer à luz a importância da literatura, a importância da letra acadêmica, a importância dessa produção literária. E daí eu imagino que assim, nós somos hoje todos vulneráveis, né, a esse contexto que eu acabei de mencionar. Mas, sem dúvida, os adolescentes, as crianças, os jovens, muito mais, porque são uma geração que já nasceu digital, né, praticamente. Então, assim, os alfas que nasceram de 2010 para cá é uma geração digital, filho de digitais, né? Verdade. Então, eu acho assim que dá para você fazer um trabalho lindo sobre a importância disso, inclusive pedindo aos acadêmicos para produzirem coisas sobre isso. Porque eu acho que também eu olho para você
eu olho para você e eu vejo projetos de memória. Você sentou aqui, você falou de tantas memórias vivas, importantes, relevantes, que eu acho que talvez a construção desse projeto de memória da própria Academia Piauiense de Letras pudesse ser também esse seu legado. Porque eu acho que tem marcos importantes. Essa história com a clareza com que você contou, eu nunca tinha ouvido. Olha, agora hoje nós reunimos, porque nós temos que, na minha gestão, eu coloquei o retorno do chá das 5 da Olha. academia. E eu Igual no Rio, né? Que no Rio tem o chá, chá. igual a francesa, né? A academia francesa, né? Mas de essa foi uma letras. ideia dos Osmo, na gestão dele. Então, nós fizemos o chá das 5, eu até fui responsável por fazer a parte da comemoração da solenidade de aniversário, mas foi suspenso. Eu digo, vamos retornar o chá das 5. Mas está um maior entusiasmo para esse chá das 5. Leve convidados. Viu? Eu quero Não. ir como abelhinha, só para ficar olhando. Não, você vai participar, minha filha, trabalhar a questão da comunicação, como é fazer a comunicação, a importância da comunicação. Porque um item que eu estou dando maior valor, e estou com uma menina muito boa, que é a Vanise Lemos, Sim. está me ajudando nessa parte de comunicação. Sim. Né? A comunicação é fundamental. Não interessa a academia, como eu disse no meu discurso de posse, a academia ela não pode ser um conjunto de intelectuais ou pseudo-intelectuais que se bastam a si mesmos, fechados. A A vaidade, academia né? ela é aberta e a nossa é cada vez mais aberta. E é isso que nós queremos, chamar as pessoas. Olha, um grande trabalho que foi feito na gestão anterior, tendo à frente os Osmo, que se empenhou Sim, em nós maravilhoso todos, os para Osmo. adotar a literatura e o ensino do Piauí nas escolas. Sim. Olha, eu tenho exemplos disso, eu não vou citar para não levar pessoas, mas os nossos estudantes não conhecem a literatura do Piauí, não conhecem muitas vezes a geografia e a história do Piauí. Muita coisa está Então, sendo deixada de lado. E eu coloco isso, eu coloquei, tem toda a razão você fazer isso. Por quê? Porque essa comunicação do que é nosso faz com que nós nos orgulhemos, não sei se é porque eu sou muito orgulhosa de ser piauiense. A gente é que é orgulhoso de ter você. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu notava que olhava para a gente assim, entendeu? De lado, que era só dois nordestinos. Sim. Era um rapaz espetacular do Ceará, até faleceu há pouco tempo, um grande escritor e um grande jurista, e eu aqui do Piauí. Nós nos afirmamos lá, entendeu? E as pessoas ficavam nos olhando como se fossem poucos. Mas eu lhe digo, eu sou orgulhosa do Piauí. Essa questão de eu chego e dizer, sou piauiense, sou do Piauí. Piauí é lindo, Piauí é maravilhoso, Piauí é rico. E é isso que os graças jovens, a pessoas como você. As crianças têm que aprender, que nós temos muito de que nos orgulharmos desse Piauí. E vamos nos orgulhar mais se o povo valorizar esse Piauí. O pertencimento ao Piauí é a coisa mais importante que nós temos que ter. Sem dúvida. Olha, eu tive a honra de entrevistar a doutora Fides Angélica, que eu estava com muita saudade dessa conversa. Dizer que ela, além de ser uma inspiração, tudo que ela faz reputa, eu acho que relevância, sabe? Eu acho que ela tem uma relevância fruto dessa jornada dela de trabalho. E ela goza de uma reputação acadêmica, como operadora do direito, na área jurídica. Então, assim, essa reputação é como ela diz, não é uma coisa construída, comprada. É uma coisa que não é uma coisa comprada, é uma coisa construída. Então, assim, que tem a dor e a delícia, gente. Chegar aonde ela chegou, teve a dor e a delícia. Quanta coisa ela não abriu mão. Tanto que ela escreveu um livro sobre o tempo. Eu vou ler esse livro para saber do que você abriu mão. Doutora Fides, muito obrigada pela entrevista, uma honra. Eu tenho certeza que a nossa Academia Piauiense de Letras está em ótimas mãos. Eu tenho certeza que você vai fazer uma gestão para entrar para a história como tudo que você faz. Parabéns, viu? E não Parabéns esqueça que você irá para o nosso chá das 5. Vou com todo prazer. A gente vai lá e ainda grava, né, Cleiton? O seu conhecimento, a sua experiência vai ser fundamental. Vai ser uma honra. Quem sou eu, né? Mas aceito de bom grado o convite. Gente, a gente vai para um breve intervalo comercial. Você não sai daí, a gente ainda tem dados que falam, tem o nosso giro, ainda tem programa por aí. Eu sei que foi incrível. E olha, você quer rever a entrevista, quer recomendar, vai no nosso canal do YouTube, maratona as nossas entrevistas e começa pela entrevista da doutora Fides, tá bom? Então eu volto em 2 minutos. Até já.